aí, afinal, quando usar? O pessoal da Resports me passa bastante as perguntas, né, dúvidas e questionamentos com relação aos alunos, de como que eu vou utilizar, por exemplo, em pós-operatórios de cirurgias faciais, eu posso aplicar, não posso aplicar, como que serve para blefaroplastia, serve para rinoplastia, ou para ritidoplastia, enfim, perguntam especificamente de algumas cirurgias. Esse era um dos pontos que a gente quis trazer essa masterclass para vocês, para a gente poder esclarecer um pouco melhor sobre essas dúvidas. Mas, para o finalzinho, a gente vai trabalhar em cima do raciocínio que a gente tem que fazer para tratamento para a utilização da técnica de taping nos tratamentos, tá? Mas, já adiantando, o que a gente tem que pensar? Quando eu tenho uma cirurgia, seja ela facial, seja ela corporal, o que a gente encontra ali quando a pessoa chega do pós-operatório para a gente? Vai depender de que fase de pós-operatório ela está, correto? Então, normalmente, se ela vem num pós-operatório imediato, com poucos dias, ela vem muito edemaciada, vem com bastante hematoma naquela região, com dor, né? E aí, o que eu vou pensar? Qual é o meu princípio de pensamento para eu saber se eu posso ou não utilizar o taping? Eu tenho que pensar que essa pessoa, ela tem edema. O taping é indicado para edema. Ela tem hematoma. O taping tem indicação para hematoma. Então, será que eu posso utilizar? O que vocês podem pensar? Eu posso utilizar a drenagem linfática manual nessa pessoa, nesse momento? Agora está indicado. Eu fiz toda a anamnese dela, porque, gente, uma das coisas que a gente tem que sempre enfatizar, a gente fala bastante disso nos cursos, é que eu não posso abrir mão de fazer uma boa anamnese e avaliação no meu paciente. Se eu não fizer anamnese e avaliação, eu não consigo determinar quais os tratamentos que eu posso oferecer, quais são contraindicados que eu não posso trabalhar com essa pessoa. Então, a partir do momento que eu fiz uma boa anamnese, uma boa avaliação, eu consigo determinar que é indicado, por exemplo, fazer uma drenagem linfática manual, então eu posso aplicar o taping depois, né? Eu só tenho que observar alguns cuidados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cirurgias faciais, que tipo de cirurgia que foi feita, né? Então, ela fez uma cirurgia de blefaroplastia. Então, fez correção, né, da área dos olhos. Então, o que eu tenho que pensar? Onde está essa cicatriz? Eu tenho pontos ainda, né? Então, ou seja, é uma ferida cirúrgica ou só é uma cicatriz? Já foram retirados os pontos, ela já está liberada disso. Eu tenho que lembrar sempre que o taping ele não pode ser aplicado em feridas, né? Então, em áreas abertas, né? Em soluções de continuidade. Eu tenho que pensar que se eu já não tenho mais pontos, eu posso aplicar o tape sem problema. Eu posso fazer uma drenagem e eu posso aplicar o tape. Eu só tenho que observar onde que eu vou aplicar para que não tenha uma hipersensibilidade maior nesse local. Se a pessoa fez uma rino. E outro ponto que é importante também a gente lembrar, eu tenho que pensar, se eu faço uma drenagem linfática, para onde eu dreno? Então, essa região, ela está sendo drenada para onde? Se eu vou fazer toda a drenagem para cá, então eu tenho que pensar na colocação desse taping, né? Para que eu favoreça esse aspecto, esse fluxo de líquidos, né? Para o sistema linfático. Então, baseado na drenagem, do meu conhecimento em drenagem, eu consigo aplicar facilmente o tape, tá? Só tem que lembrar desses princípios. Então, o que vai importar, na verdade, não é tanto que cirurgia que foi feita, e sim se eu posso aplicar uma drenagem naquele momento ou não, então eu posso aplicar o taping ou não. Só tenho que tomar cuidado com as áreas dos pontos, né, das cicatrizes, para não passar por essa região, principalmente se a pessoa ainda tem pontos e está muito recente. Se já cicatrizou, está tudo bonitinho, também não tem problema, porque a gente sabe que o taping também pode ser usado aí para cicatrizes.
Então, esse é um dos princípios básicos que a gente tem que pensar para criar esse raciocínio de utilização do tape, né? Então, surgem também perguntas. E as cirurgias corporais? Quais que eu posso fazer? Eu posso fazer para lipo? Posso fazer para abdominoplastia? Posso fazer para mama? Ah, mas será que é indicado para redução de mama? Ou para colocação de prótese, né? Então, mamoplastia de aumento? Como eu falei, tudo vai depender se eu estou precisando desse auxílio do taping. Às vezes o pessoal fala, mas até que sessão que eu vou utilizar esse taping, né? Eu vou utilizar até o momento em que eu percebo que eu ainda preciso de um recurso me auxiliando enquanto ela vai embora. Eu coloco o taping, ela vai para casa, ela volta, tá melhor, tudo. Aí eu já percebo que agora ela já não tem tanto edema, não tem o que eu tratar ali, então possivelmente ela já não precisa mais desse recurso me auxiliando. Então eu já não coloco, e aí eu observo, quando ela voltar, opa, voltou com um pouquinho mais de edema, ou voltou com edema igual da última sessão. Então, ainda vou continuar colocando o taping. Agora não, já vi que ela sem o taping conseguiu voltar e ainda está melhor, então já não tem mais tanta necessidade de eu trabalhar com taping. Então, tudo isso a gente vai observando de acordo com o metabolismo de cada paciente. Então, não tem como a gente colocar, o taping eu sempre tenho que utilizar a partir de tal dia do pós-operatório, e eu uso por tantas sessões, e não tem isso fechado. A gente tem que pensar sempre em observar o paciente como um indivíduo que tem as suas particularidades. Que frente a uma cirurgia vai evoluir mais rápido ou vai evoluir devagar, né? Ou dentro do esperado, cada um vai ter uma resposta e aí a gente vai tendo essas colocações, né? Nas cirurgias corporais, o pessoal pergunta bastante sobre o transoperatório, né? Então, e aí, essa colocação do taping que está sendo indicada por alguns cirurgiões, dentro ainda do centro cirúrgico, logo em seguida da cirurgia. É interessante, não é interessante? Como é que a gente pensa, né? Primeiro, para a gente poder colocar isso, a gente tem que ter essa parceria com o cirurgião. Então, você já tem que ter essa parceria para que o cirurgião te coloque dentro do centro cirúrgico para aplicação. Então, normalmente, quem trabalha com isso são as pessoas que têm já essa parceria. Outro ponto, o que a gente tem observado por algumas práticas clínicas que a gente tem visto de mercado, é que tem benefício, tanto que vários cirurgiões já têm indicado essa técnica, alguns cirurgiões, na verdade. Mas, o que a gente tem observado também na prática clínica? Como a gente está ligado ao taping por conta dos cursos, tudo, vários alunos nos procuram e nos dão feedbacks também. E a gente tem tido, então, muito feedback de irritabilidade, de algumas pessoas que saem do transoperatório do pós-operatório, né, da cirurgia, com a colocação do taping, e depois, quando vão retirar, a região está hipersensibilizada. Então, o que a gente tem que pensar? Indicação, ao meu ver, quando a gente pensa pela fisiologia, teria indicação sim, porque ele vai tratar edema, ele vai tentar ajudar para que a gente consiga recobrar mais rápido aí as funções pós-cirúrgicas. Mas o que a gente tem que pensar também? Essa pele, ela foi preparada para isso? Houve um tratamento de pré-operatório interessante, feito de uma forma que eu conseguisse melhorar a qualidade dessa pele para ela suportar essa cola. Essa pele ela foi danificada por baixo muitas vezes, né? Então ela passou por um processo em que embaixo eu tenho criado um processo inflamatório, né? A gente vai ter toda uma resposta ativada do organismo frente a essa lesão. Na superfície, ela vai estar íntegra para que eu consiga receber o taping de uma forma que não prejudique. E a gente tem visto que acontece isso, de aparecer muita irritabilidade na hora que se tira, muitas vezes uma hipersensibilidade, até mesmo feridas, a gente tem visto, feridas leves, mas meio que esfoladinho, né, machucado, quando vão tirar. Pode ser por uma retirada inadequada, que a gente já viu isso também,
Então, às vezes, eles indicam colocar, mas na hora de tirar, não demonstram para a paciente se ela for tirar sozinha, ou às vezes o profissional que vai pegar ela depois para retirar não é o mesmo que colocou, não tinha experiência, e arranca esse taping de qualquer forma, e aí com isso a gente lesiona essa pele. Aí você vai ter dois problemas a tratar: o edema, todos os efeitos colaterais da cirurgia, que são naturais de acontecer pós-cirúrgico, e essa sensibilidade da pele. Então, a gente tem que ponderar o que vem sendo mais interessante nesse caso, se a pele está preparada para isso ou não, né? E a gente está aguardando também novos referenciais científicos para que a gente consiga trabalhar com isso de uma forma mais segura, né? Existem pesquisas aí saindo no mercado, mas a gente ainda precisa ter um respaldo mais sólido da literatura, mostrando para a gente que realmente é seguro. Enquanto isso, a gente sabe que no pós-operatório, mesmo imediato, quando a gente pensa aí dentro de 7 dias pós-cirúrgico, a gente tem indicação de colocação com muita aceitação também. Então, tudo vai depender da forma com que a gente encontra esse paciente e também da liberação do médico. A gente sabe, quem trabalha com pós-operatório, que ainda varia muito. Tem muitos médicos que liberam imediatamente após a cirurgia, tem outros que vão liberar depois de 7 dias, tem outros que liberam depois de 10, depois de 15 dias, enfim. A gente não tem uma certeza frente a isso, né, de que dia que eu posso colocar tudo isso para acontecer. Então, como a gente vem falando, aplicação para edema e hematoma são uma das principais que a gente observa aí na utilização do tape. O tape é extremamente indicado para esse tipo de aplicação, né? De afecções que a gente encontra. Então, a gente pode ver aí uma indicação de um hematoma, de um edema, enfim, que vem sendo beneficiado, vamos dizer assim, porque toda vez que a gente tem a colocação desse taping, né, com essa elevação da pele, a gente vai ter um redirecionamento desses fluidos, né, então criam-se novos canais linfáticos nessa região, e com isso a gente acaba favorecendo a drenagem. Então, é como se você estivesse fazendo uma drenagem constante. Então, você faz no consultório e depois esse paciente ele vai acabar recebendo isso como um benefício duradouro, né? Por mais tempo aí na sua casa, enfim. A gente faz a aplicação da nossa sessão normal e depois a gente coloca esse taping e ele meio que vai ficar agindo por mais horas ali nesse organismo, tentando manter os benefícios. Então, esse é um dos pontos principais. Se tem uma colocação em que a gente não tem nenhuma dúvida do quanto o taping faz efeito, o quanto ele tem benefícios, é essa colocação para edema e hematoma. Vocês podem observar aí nessa imagem, então, um hematoma inicial, né, nessa aqui, a colocação do tape, então foram colocadas duas bandagens em formato de polvo, né, que é aquele das perninhas, elas se cruzando, também podem, né, então colocou uma para cá, outra para cá, e com isso eu começo a criar esses canais linfáticos embaixo dele. A gente percebe a atuação benéfica desse como é que fala? Dessa fita, né? Desses efeitos do taping, por essas marcações que a gente observa quando a gente remove. Então, depois da remoção, a gente percebe que fica essa marca e olha o quanto reduz rapidamente ali dentro de alguns dias. Então, ele acelera esse processo. A gente normalmente fala, né? O tape ele não vai ser ele não tem nenhuma medicação para tratar, ele não tem um efeito específico da fita por conta de alguma substância.
ele simplesmente favorece que o organismo consiga recobrar essa lesão, né, consiga se recuperar dessa lesão de uma forma um pouco mais rápida.